Crise na Rússia. Militares estariam executando os próprios soldados. Ataques russos e ucranianos estão colocando em risco um desastre nuclear. Essas e outras você acompanha agora no Mente Militar. Fala, combatentes, tudo certo por aí? Bom, em um cenário caótico de uma guerra incessante entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta há quase 2 anos, não vemos indícios do fim. Sendo assim, aos poucos fica cada vez mais difícil a progressão no campo de batalha, principalmente quando se utiliza das mesmas táticas e equipamentos. Sem contar que se torna algo bastante custoso quando falamos de vidas e, principalmente, pelo menos na visão dos líderes dos países, financeiramente. E com todo esse déficit mental, financeiro e de vidas de ambos os lados, os países podem tomar decisões extremamente perigosas e que podem desencadear uma crise global. Um exemplo disso é a central nuclear de Zaporizhia, que foi ocupada pelas tropas russas ainda em março de 2022. A mesma foi desligada a frio em junho do mesmo ano, para aliviar as hipóteses de um desastre nuclear em grande escala. Isso depois que o rompimento de uma barragem diminuiu os níveis de água utilizadas para o arrefecimento, e a possibilidade de uma crise nuclear seguiram crescendo desde então, seja através de ataques diretos ou até mesmo indiretamente. Vimos que a Rússia por diversas vezes ameaçou a utilização de armamentos desse tipo, o que certamente de alguma maneira seria correspondido da mesma forma, gerando uma catástrofe global. A Ucrânia informou que abateu 2 drones russos muito perto de instalações nucleares, na cidade de Khmelnytskyi. Para se ter uma ideia, um deles foi abatido a uma distância de apenas 5 quilômetros do local, com a Ucrânia dizendo então que de fato o alvo dos russos era a instalação. Por outro lado, tivemos também acusações russas de ataques ucranianos a instalações nucleares, com a Rússia pedindo que os outros governos condenem também o ato de terrorismo nuclear. Nesse caso, se trata de um armazenamento de lixo nuclear na cidade de Kursk. De qualquer maneira, isso mostra o quão perigoso está se tornando essa guerra, com a escalada aumentando e os países recorrendo a táticas pouco saudáveis que colocam em risco todo o planeta. Ainda assim, isso é somente a ponta do iceberg. Estamos vendo conflitos por toda a parte do mundo. Bom, ainda na guerra entre Rússia e Ucrânia, segundo os Estados Unidos, militares russos estariam executando os próprios soldados. Isso por desobedecerem às ordens de seus comandantes, tendo ameaçado inclusive dizimar uma unidade inteira se tentarem recuar no campo de batalha, fazendo com que os soldados se tornem de fato bucha de canhão. Com poucas alternativas de um consenso entre as partes, não vemos de maneira clara um fim para essa guerra, com uma crise global se instalando cada dia mais não só na Europa e no Oriente Médio, mas em todo o planeta.